Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui, quinta-feira, dia 9 de julho, né? Para mais uma aula nossa de língua portuguesa. Bom, espero que esteja bem com todos vocês. Então, hoje nós vamos realizar a nossa tarefa do nosso dia. Abram lá o caderno de língua portuguesa de vocês. Por favor, não esqueçam de colocar a data de hoje, dia 9 de julho de 2020, língua portuguesa, e fazer as tarefas. Vamos abrir nossa tarefa aí do dia de hoje. Então, vamos discutir nossas lições. Então, temos lá numa tarefa dizendo assim: com base no texto a seguir, complete a cruzadinha com as palavras corretas para cada número. Então, tem lá, antes de nascer, número 1. Aí você vai pensar, antes de eu nascer, número 1. O que tá dizendo aí? É uma grande, número 2. De gás, 3 e 4. Que recebe o nome de número 5. Aí tem os desenhos, isso é com base no texto da aula anterior que vocês viram, falando como nascem as estrelas, né? Então, vocês vão observar os desenhos e vão matar a charadinha lá da cruzadinha, ok? Então, a nossa cruzadinha, como vocês não têm a cruzadinha em mãos, vocês podem fazer no caderno, na vertical e na horizontal, numerando 1, 2, 3, 4, 5 e fazer exatamente como está a cruzadinha, mas podem colocar lá dá para fazer com uma régua a cruzadinha no caderno. Observa a cruzadinha, vê quantos quadradinhos tem na horizontal, na vertical e transportem para a folha do caderno. Façam exatamente assim e aí vocês façam as cruzadinhas de vocês aí no caderno, certo? Agora vamos para a próxima tarefa. Faça um esquema do texto. Escreva ao lado de cada foto a parte do texto a que ela corresponde. Em seguida, escreva uma frase com o assunto de cada parte. Título do texto. Qual é o título do texto que nós lemos na aula passada? Coloquem aí, por favor. E o que a imagem está mostrando? Analisa, vocês voltem nas tarefas lá, escreva lá o que essa imagem está passando, né? Na próxima página, na próxima tarefa também, mesma coisa, tem 3 imagens e as 3 vocês têm que escrever uma frase com o assunto de cada parte do desenho da figura, certo? Aí temos lá assim, fique sabendo, o texto expositivo é escrito com base em informações obtidas de fontes. O que seria base informativas? Com informações obtidas de fonte, que a pessoa que escreveu foi em algum lugar, por exemplo, na internet, leu lá um artigo, um assunto e viu a fonte de onde, marcou a fonte de onde tirou, o lugar de onde tirou, o endereço de onde tirou, se foi da internet, o lugar, e colocou lá, né? O que seria? Como internet, livros, revistas especializados, né? Como quando são textos informativos, textos científicos, né? Como este, aí você vai lá ver que fonte, de onde está tirando? Da internet, de livros especializados, de revistas, enciclopédias, né? Ou mesmo o depoimento de um especialista no assunto, um documentário que você viu e uma pessoa especializada neste tipo de assunto foi lá e falou, e você vai anotar o nome de quem falou, de onde que foi, o canal, o documentário, né? Este é um exemplo, né, de como podemos fazer isto, né? É importante que as fontes sejam confiáveis. O que é fonte confiável? Que sejam verídicas, né, verdadeiras, que estejam passando as informações verdadeiras, que tudo que nós vamos hoje
se nós entramos na internet, nós temos que ver a veracidade do assunto, né? Porque tem, às vezes, vários, como eu já dei essa aula para vocês lá na escola, falando de texto jornalístico, falando de informações. Quando a gente vai ver uma informação, por exemplo, tem vários lugares que passam informações. Quando nós vamos ver uma informação que conta uma coisa, está passando algo para nós temos que perceber se aquela informação é verdade. Você não pode tirar a conclusão que aquilo esteja certo. Vai buscar em outras fontes, vai ver se aquilo é verdade. É a mesma coisa que, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Um coleguinha vai lá e fala assim, olha, o fulano de tal falou isso de você. O que você tem que ver? Se aquilo é verdade. Para você ver se aquilo é verdade, você vai dar ouvido porque a pessoa falou? Não é bem assim, então a gente não pode já ir tirando a conclusão daquilo. A gente tem que saber se aquilo é verdade, né? Então também tem muita informação que às vezes é mentirosa, então nós temos que ver se aquela fonte é verdadeira, se aquele lugar que está passando aquela informação está transmitindo uma informação verdadeira, né? Ok? Então é isso. Aí temos lá abaixo as questões, que está dizendo assim, em que fontes o aluno Felipe pesquisou para escrever o texto? Onde foi? De onde? De onde o aluno Felipe foi lá e buscou informações para ver se o texto que ele foi escrever, né? De onde ele tirou as informações para escrever o texto dele, né? É isso que vocês têm que observar. Como é possível saber isso? Como que a gente sabe quando uma pessoa pega lá, vai lá ler um artigo, alguma coisa e foi lá? Como que é possível? Como que a gente pode estar sabendo se aquela pesquisa que ele fez de tal lugar que ele tirou é verdade? Como que a gente faz? Indo, né? Com a ajuda do professor, observe as fontes usadas por Felipe, o que indica que elas são confiáveis, né? O que indica que as fontes de onde o Felipe tirou o texto dele, de onde ele escreveu o texto dele, que ele foi lá, ele leu um artigo e com base no que ele leu, ele escreveu o seu próprio texto. Mas lá de onde ele tirou, indica que são confiáveis o que está falando lá, de onde ele tirou, com base de onde ele escreveu o texto dele, de onde ele se baseou, é verdadeira as informações, né? Então, com a ajuda do professor, que eu estou falando com vocês, observe as fontes usadas por Felipe. Quais são as fontes? Lá no texto, vocês vão lá no texto, como nascem as estrelas, e aí vocês viram que tem lá fontes, e tem um endereço de onde ele tirou. Entre nesse endereço, vão lá observar. E aí, com as fontes usadas por Felipe, o que indica que elas são confiáveis? Aí vocês vão responder para mim, certo? E aí, na última questão, está dizendo assim, discuta com seus colegas o que vocês consideram fontes não confiáveis. Então, o que vocês consideram? Como vocês não estão com os colegas, neste momento, estamos vivendo uma pandemia, estamos tendo que nos reinventar, estudar à distância, online, por isso que eu estou aqui para fazer as aulas para vocês poderem ficar um pouquinho mais perto de mim, porém longe, mais perto, assim, tendo um pouco de contato, vendo eu passar as aulas do dia para vocês através de vídeo, né? E então, como vocês não estão com os colegas na classe, como eu falei para vocês, os colegas hoje para vocês são quem? O papai, a mamãe, os irmãos, a vovó e o vovô, o titio, a titia, com quem vocês estão no ambiente da casa de vocês, não é mesmo? Ou um vizinho um vizinho que vai aí, de repente, fazer as tarefas junto com você, né? Então, temos que pensar que neste momento o colega é alguém mais próximo
da gente em nossa casa, né? Então, para isso, precisamos sentar com o papai ou a mamãe, com alguém que esteja aí com você, perguntar para a pessoa, você pode me ajudar, né? E vocês vão fazer o quê? Discuta com seus colegas, que vai ser alguém do seu ambiente, né? O que vocês consideram fontes não confiáveis, né? Eu já falei anteriormente, em outras aulas, isso para vocês. Com certeza vocês irão lembrar, né? Então é isso, essas são as tarefas que vocês têm para fazer até aí. E aí, agora nós vamos falar de um outro assunto de língua portuguesa, né? Para falar e escrever melhor. Vamos lá. Tem o dicionário sinônimo e antônimo. Hoje nós iremos falar de sinônimo e antônimo. Vocês estão vendo aí? Leia o poema. Palavra. A palavra é cheia de mistérios. Azedume e doçura. Liberdade e prisão. Verdade e mentira. Alegria e tristeza. Voo livre e perigo. Esse texto é de Elias José. O Jogo das Palavras Mágicas, São Paulo, Paulinas, 2000. Isso foi a fonte que foi tirada, quem foi que escreveu, certo? Tudo essa informação está abaixo para vocês, assim como comentei. Sempre que nós iremos ler algo, sempre temos que saber quem foi o autor, o ano, a data, de onde foi tirado, se é verdade, se é mentira, né? Isso é muito importante. E aí, está lá abaixo assim, letra A. Observe que em 4 versos estão destacados pares de palavras. Em cada par, as palavras têm sentido semelhante ou oposto. Tá fazendo uma pergunta. Elas têm sentido semelhante ou oposto? Aí vocês vão responder se vocês acham que essas palavras que estão em pares, se elas são semelhantes ou opostas uma da outra, né? Depois, palavras de sentido semelhante são chamadas de sinônimos. Palavras de sentido contrário, oposto, são chamadas de antônimos. Então, vamos recapitular. O que são sinônimos? São palavras diferentes que possuem o mesmo significado. E o que são antônimos? Antônimo são palavras com significados opostos, certo? Então, antônimo são palavras com o significado do mesmo sentido e antônimo são palavras com significado oposto, ao contrário, ok? Então, vamos lá. Letra B. As palavras destacadas no poema formam pares de sinônimos ou de antônimos. Lá no poema. Vocês vão observar, ler as palavras que estão em pares e responder. C. Copie os mistérios das palavras separando-os em 2 listas. Mistérios alegres e mistérios tristes. Aí vocês vão copiar os mistérios das palavras separando em 2 listas, certo? Mistérios alegres e mistérios tristes. Em sua opinião, por que o poeta usou pares de palavras como esses para definir os mistérios da palavra? Vocês irão responder. Agora, como eu falei para vocês, que sinônimos são palavras que possuem o mesmo significado. E antônimos são palavras com significado, o significado delas, eles são contrários, são opostos. Então, eu vou dar um exemplo dessas palavras para vocês. Vamos observar aqui comigo, aqui no quadro? Então, vamos lá. Hoje, não esqueçam, São Paulo, coloca a data aí no caderno, 9 de julho, língua portuguesa. Então, vamos primeiro falar de sinônimos. Sinônimos, os exemplos. Por exemplo, abelhudo. A palavra de abelhudo é intrometido. Um exemplo. Abreviar, resumir, alegre, feliz, cheiroso, perfumado, charada, adivinhação. Então, essas palavras são sinônimos que possuem o mesmo significado, certo?
Agora vamos ver antônimos. Antônimos, o exemplo. Acender. Qual que é o contrário de acender? Apagar. Alto. Baixo. Calmo. Nervoso. Certo. Errado. Fechar. Abrir. Feio. Bonito. Mal. Bom. Então, vocês perceberam que sinônimos são palavras que possuem os mesmos significados, né? Elas são diferentes, as palavras são diferentes, mas possuem o mesmo significado, né? Alegre, feliz, abreviar, resumir, cheiroso, perfumado, porque elas têm o mesmo sentido, né? Só que o antônimo não, o antônimo elas têm o significado oposto. Acender a fogueira, aí vai lá, apagar a fogueira. Pessoa alta, pessoa baixa. Uma pessoa calma, a outra é nervosa. Uma coisa certa, outra coisa errada. Uma porta, fechar a porta, abrir a porta. Feio, bonito. Mal, bom. Então é isso, pessoal, é o contrário, palavras opostas são antônimos. E sinônimos, elas são palavras diferentes, só que com o mesmo significado, certo? Será que deu para vocês entenderem e compreender o que são sinônimos e antônimos? Quem gostou, dá um like. Quem não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. Se quiser deixar comentários, fique à vontade. Para mim, todos os dias é o maior prazer eu gravar aula para vocês diariamente. Não vejo a hora de nós estarmos juntos, né? Se for para ser, né? Tudo numa boa, correr tudo bem, estaremos juntos. Se não for, Deus sabe o que faz. E aí continuamos assim. Mas eu espero que vocês sejam disciplinados, assistam às aulas. Eu espero que eu esteja ajudando todos vocês. Eu estou fazendo com muito carinho. Todos os dias eu penso em todos vocês. Eu deixo um grande beijo para todos e até a nossa próxima aula, certo? Daqui a pouco tem aula de matemática, ok? Um beijo e até mais.